supposed to do. Olá, galera da reparação, estamos aqui hoje com uma dica nova para vocês. É um Volkswagen, é um Golf, ano 2008, sistema de injeção 7520. Esse carro entrou na oficina com a luz de injeção acesa e acusando uma avaria lá no scanner. A gente entrou com o PDL lá, o 5500, e a gente fez a varredura do código de defeito da central eletrônica e a gente percebeu que existe um código de avaria lá, que é o P1340. O que ele fala desse código aí, ó? Sensor de posição do eixo comando G40, sensor de rotação do motor G28, correlação incorreta. Ou seja, quando ele fala correlação incorreta, significa que o sincronismo entre o eixo do virabrequim com o eixo comando de válvula está incorreto, ou seja, fora de ponto. Aí eis a questão, aonde a gente pode ter esse problema? Porque é o seguinte, pessoal, nesse motor aqui a gente tem uma correia dentada, que eu também posso montá-la fora de ponto. E além da correia dentada, pessoal, eu tenho também aqui no eixo comando de válvula um sensor, ou seja, um disco na sua traseira aqui, onde ele possui alguns ressaltos. E no virabrequim também existe uma roda dentada, que existe uma circunferência de dentes lá. Então existe uma correlação eletrônica entre a roda dentada do eixo do virabrequim com o disco que está na traseira do eixo comando, para saber qual é a posição correta do motor, ou seja, qual é a posição de cada cilindro, contando desde o primeiro cilindro até o quarto cilindro, qual é a correlação correta entre um e o outro. Para isso, pessoal, existem dois sensores. Um fixado lá no eixo do virabrequim, como eu falei, fazendo a leitura nessa roda dentada, e o outro aqui no eixo comando. Bom, pessoal, quem não tem o equipamento do porte desse equipamento aqui, que é o PDL 5500, além dele fazer a varredura de código de avaria via tomada OBD2, ele também faz uma análise direta no sensor, que é uma análise de sincronismo eletrônico do motor, ou seja, uma correlação, ver se está correto o sincronismo entre o virabrequim e o sensor de posição do comando. Pessoal, eu tenho uma bancadinha aqui para mim dar um treinamento para o pessoal aí, e essa bancadinha eu tenho nela só a roda dentada com o sensor e tenho só o eixo comando com o disco atrás com o sensor também, para a gente mostrar como é que funciona isso eletronicamente. Eu vou agora na bancada lá só para mostrar para vocês essa correlação entre um ponto e outro do eixo comando. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Pessoal, agora a gente está aqui na bancada, e aqui na bancada a gente tem uma referência mecânica, ou seja, um disco, um sensor na posição da árvore de virabrequim aqui embaixo. Ou seja, nós fixamos isso aqui só no motor elétrico aqui para mostrar como é que funciona isso no motor. E aqui em cima, pessoal, a gente tem também o eixo comando de válvula fixado aqui, ó, o sensor na traseira e o disco de 4 ressaltos que está aqui no comando de válvula, onde eu falei para vocês. Pessoal, isso aqui é interno do motor, ou seja, isso aqui é um componente que está lá dentro do motor. Aqui ficou fácil. Aqui eu estou com a peça na minha mão, eu sei se está no sincronismo ou não. Pessoal, isso é uma coisa assim que fica um pouco vago na cabeça do pessoal, que o pessoal acha que tudo é igual, todos os sincronismos eletrônico ou mecânico é igual de todos os motores. Na verdade, nada disso porque é o seguinte, pessoal, cada sistema, cada motor possui um sincronismo característico daquele motor. Então eu não posso usar uma referência de um sistema da Volkswagen aqui, que é o que a gente está comparando ali com o carro, com o da Ford ou da Fiat. A gente tem que sempre levar em consideração que cada sistema, cada motor possui uma referência. Lógico, pessoal, a linha Volkswagen aí que eu falo, comando de válvula e 4 ressaltos, Golf, Gol, Fox, Polo, a maioria dos veículos aí que possuem esse comando de 4 ressaltos, ele existe o mesmo sincronismo eletrônico, ou seja, para todos os motores. Então ficou um pouco mais fácil para mim explicar para vocês. Então, pessoal, naquele carro ali, a gente já descobriu que existe uma diferença
de ponto eletrônico entre o sensor de fase com o sensor de posição do virabrequim. Mostrando aqui para vocês, pessoal, a gente tem uma folga na roda dentada aqui, ó. Tem uma folga aqui na roda dentada, onde ela vai passar na frente desse sensor. Passando essa folga aqui, pessoal, a partir dela a gente tem que contar, alinhado com o sensor, 14 dentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, passou a folga da roda dentada, 14º dente alinhado com o sensor de rotação, cruzando com o sensor de fase, pessoal. No sensor de fase a gente possui 4 ressaltos. Só que, pessoal, quando a gente vê o dente acima lá, é o oposto daqui. Quando o dente, no gráfico do osciloscópio, quando ele está para cima, a vaga a folga do sensor da roda dentada entre o sensor. Então é uma referência oposta. Então é o seguinte, 14º dente. Vamos olhar aqui no comando de válvula. Eu estou com o eixo comando de válvula aqui em balanço, ó, pessoal. Ele está em balanço aqui. Eu fiz algumas referências aqui também, ó, entre o ponto da engrenagem do comando de válvula, coincidindo com a marquinha de tinta aqui na carcaça aqui no eixo do virabrequim. O dente chanfrado coincidindo com a marquinha verde aqui, ó. Vou pegar a lâmpada para dar uma olhadinha um pouquinho melhor. Olha lá, pessoal, eu fiz o chanfro coincidindo com aqui. Então eu tenho um sincronismo mecânico, que é a correia dentada, e tem o sincronismo eletrônico. Então, veja bem, eu tô com o carro no ponto aqui, certo? Estou com o sincronismo mecânico no ponto. Eu estou com o eixo comando em balanço. E eu estou com o meu sensor de fase certinho, começando o dente aqui, ó. Ou seja, começando a folga do dente, lá embaixo alinhado com o 14º dente. Ou seja, 14º dente, segundo dente, porque existem 2 dentes menores e 2 maiores. Quando eu falo assim, pessoal, ó, a gente tem 2 folgas menores e 2 maiores. Eu também tenho 2 dentes menores e 2 maiores. Então, pessoal, passando o segundo dente, o motor virando no sentido horário, passando o segundo dente, que é o primeiro dente, segundo dente, começando ele vai dar certinho, cruzando com o 14º dente aqui, ó. 14º dente alinhado com o sensor e a folga do sensor de fase, começando ela alinhado aqui, ó, com o sensor no comecinho, como tá aqui, ó. Se vocês verem, ela não tá nem no meio e nem no final, ela tá no comecinho, ó lá, ó. Ele tá aqui, ó, no comecinho do dente. Ela não tá, aqui é o meio, ó, e aqui é o final, porque o motor vira no sentido horário. Então ela tá no comecinho do dente aqui, ó, alinhado com o 14º lá. A gente tem ou seja, tem a fase de sincronismo desse motor. Então, quando eu tiver no 14º dente alinhado com o sensor, eu vou ter o ressalto do dente chegando lá no osciloscópio, chegando no sensor. Então, pessoal, a gente vai ver agora no veículo lá como é que está esse sincronismo eletrônico. Ou seja, lá eu posso ter um defeito de correia dentada fora do ponto, ou posso ter um defeito entre o eixo comando de válvula e o virabrequim embaixo. Eu posso montar essa roda dentada lá do virabrequim fora de sincronismo. Existe um ponto aquilo lá, eu também posso montar fora. Pessoal, já aconteceu comigo aqui de eu pegar veículo, não sei se é esse caso aqui ainda, que na hora da instalação dessa roda dentada existe uma ferramenta. Só que a pessoa não montou com a ferramenta, ela montou como o pessoal costuma colocar retentor, batendo nela. Então ela entrou sambando no eixo. Quando ela entrou sambando no eixo, ele colocou no ponto certo, mas de acordo com o veículo foi andando, essa roda dentada ela saiu fora de sincronismo. Mas não saiu a correia dentada fora, o que saiu foi a roda dentada do virabrequim, não a correia dentada. Então existe uma diferença, correia dentada fora de ponto e roda dentada fora de ponto. Lá naquele veículo, pessoal, eu vou agora mostrar para vocês que eu já fiz a captura do sinal com o osciloscópio. Falando do osciloscópio, pessoal, o PDL 5500 eu aproveitei a ferramenta para fazer o diagnóstico via OBD e agora eu vou mostrar para vocês um gráfico entre o que a gente conversou aqui na bancada para a gente olhar lá no carro. Lógico, pessoal, essa parte de sincronismo eletrônico é importante você ter um banco de dados. Todo veículo que entra na oficina, você vai coletando esses dados com o osciloscópio e vai salvando no seu PDL
E você também pode salvar num computador seu. Então você tem um banco, você vai montando um banco de dados de veículo que entrou com uma revisão, um veículo bom. Você captura o sinal de rotação e fase e vai armazenando esse banco de dados. A ferramenta, o PDL 5500, além dele fornecer para você uma precisão de diagnóstico, ele também oferece a disponibilidade de você armazenar um banco de dados. É uma terceira ferramenta, você tem uma ferramenta de armazenamento de banco de dados. Então isso aí é muito importante. Mas pessoal, eu já passei bastante com isso, então eu já sei que entre a folga do dente do eixo Vieira-Bequim, contando a partir dela no sentido, vamos dizer assim, do sentido da esquerda para a direita, vai ter que estar no segundo dente menor, 14º dente. Agora a gente vai conferir lá no carro, tá bom pessoal? Bom pessoal, voltando no veículo aqui, agora a gente vai lá buscar a informação. Eu já estou com o veículo desligado, já capturei o sinal, eu já fiz todo o procedimento, tanto de código de falha, tudo. A gente já descobriu que a luz de injeção, você apaga, ela volta a acender, porque existe uma incoerência do sensor de Vieira-Bequim com o sensor de posição do comando. Agora vamos confirmar, pessoal, se isso é real e aonde a gente vai desmontar. Lógico, pessoal, eu tenho que desmontar onde é mais fácil, mas mesmo assim tem uma certa dificuldade. Vamos pelo ponto mais fácil ainda, que é ver o sincronismo eletrônico. Então aqui, pessoal, eu tenho aqui, ó, na tela do meu equipamento, veículos e dados anteriores. Eu cliquei aqui, ó, histórico de veículos, visualizar dados salvos. Cliquei aqui de novo, ele vai abrir para mim uma gama de leituras que eu fiz e salvei. Nesse caso aqui, pessoal, essa primeira aqui, ó, vou clicar em cima, ele pede aguardar. Mais um pouquinho, ele demora um pouquinho para carregar, porque é uma imagem, é uma imagem bem, como que eu vou falar para vocês, tem bastante gráfico e tal, então ele demora um pouquinho para abrir. Então tá aí, pessoal, a gente tem lá, como a gente falou, a folga do dente está aqui, ó, e a gente tem o dente menor que está aqui. Lembra que eu falei que quando aparece o buraco no eixo comando de válvula, é o dente para cima, ou seja, é a parte onde o dente sobe. Quando eu tenho o buraco, o sinal sobe. É o inverso do que eu estou olhando lá. Então, pessoal, eu vou esticar a barra gráfica aqui só para a gente fazer a contagem. Estiquei a barra gráfica, eu vou colocar no ponto certinho aqui onde a gente estava falando lá, ó. A gente vai começar a contar esses dentes agora, pessoal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11º dente cruzando com o início do segundo dente menor, como a gente está contando aqui, ó. Então, pessoal, ao invés de estar no décimo, aqui está no 11º, 12º, 13º e 14º. Eu estou com praticamente quase 3 dentes da roda dentada fora de sincronismo. Pessoal, é esse ponto aqui, ó, a gente tá certinho aqui, o 11º alinhado com o sensor de fase aqui, ó. A roda dentada tá aqui, esse sinal amarelo, e o sinal verde é a roda dentada, ou seja, é o comando de válvula, não a roda dentada. O verde é o comando e o amarelo é o sensor de posição do Vieira-Bequim, a roda dentada do eixo Vieira-Bequim. Então a gente tá aqui no 11º. Como a gente viu lá é 14º, eu teria que estar aqui 12º, 13º, 14º. Esse dente aqui, pessoal, esse daqui que eu tô com a caneta na ponta dele aqui, ele que tá alinhado aqui, ó, nesse ponto, e não 11º. Então, pessoal, esse carro tá fora de ponto de 2, ou seja, de 2 para 3 dentes fora de sincronismo eletrônico. Agora, pessoal, eu também posso estar com a correia dentada fora de ponto. Aí assim, eu tenho que desmontar. Primeiro eu vou na correia dentada. Se ela estiver fora de ponto, eu vou ter que acertar a correia dentada e analisar de novo. Então, fazendo a contagem aqui, pessoal, a gente vê que está fora de sincronismo. Está no 11º, teria que ser 12º, 13º, 14º dente. 14º dente é alinhado com o início do sensor de fase, ou seja, do comando de válvula, o segundo dente aqui. Pessoal, aqui é o seguinte,
conclui que esse carro está fora de sincronismo mesmo, sincronismo eletrônico. Agora, eu também posso estar com o sincronismo, como eu falei, com a correia dentada fora de ponto. Só que tem um detalhe, pessoal, eu acredito que seja correia dentada aqui, porque é o seguinte, pessoal, se eu tirar um dente da correia dentada fora de ponto, a cada um dente ali, mais ou menos é de 2 a 3 dentes que eu tiro fora de sincronismo eletrônico. Então, pessoal, eu não vou remover a suspensão desse carro aqui, tirar a caixa de câmbio para pôr a ferramenta para ver se o sincronismo eletrônico está certo ou errado. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, eu já concluí que esse carro está fora de sincronismo. Lógico, pessoal, como eu falei, eu tenho um banco de dados onde eu busquei essa informação lá e eu capturei, eu sei que é 14º, aqui está no 11º, está fora de sincronismo mesmo. Agora, pessoal, eu vou partir para a desmontagem da frente do motor e conferir isso aqui, ó, se está fora de ponto ou não. Então, pessoal, conclui que a ferramenta de diagnóstico, o PDL 5500, além de ele possuir a busca de código de avaria, enfim, toda a parte de diagnóstico via OBD, ele também possui a capacidade de fazer um diagnóstico mais a fundo, por exemplo, nesse caso aqui, que é um sincronismo eletrônico. Nós conseguimos capturar a imagem daquela roda dentada, do sensor de fase, do eixo comando de válvula, colocar isso em gráfico e fazer um comparativo com, no caso ali a gente fez ali, mostrando ali, mas com um banco de dados também que a gente possui armazenado, salvo num computador, né, que a gente salvou o sinal e jogou na tela, lá no HD do computador. Isso está lá armazenado, eu vou só conferir. Só que aqui ficou bem mais simples, é um carro que sempre está vindo no sino, a gente já sabe que é 14º dente aqui, está no 11º. Então tá aí, pessoal, agora a gente vai partir para desmontagem, acerto da parte da correia dentada e voltar conferir isso aqui de novo, mas provavelmente vai resolver. Pessoal, e detalhe, o carro aqui, ó, como eu acredito que seja uma coisa que eu vou falar para vocês, não é, existe, quando sai muito fora, o carro fica quadrado, mas o carro funciona normal, a única coisa é que a luz de injeção fica acendendo toda hora. Então, existem casos de veículo que nem funciona, se ele sair fora de sincronismo eletrônico ou mecânico que seja, nem funciona. Lógico que mecânico eu tenho o risco de entortar a válvula do motor também, mas quando eu sair fora de sincronismo eletrônico, não, eu posso montar essa roda dentada fora de sincronismo e o carro pegar tudo, vier a funcionar sem danificar o motor, porém a luz de injeção vai ficar acesa, o carro vai ficar quadrado, vai funcionar irregular, mas existem casos que ele funciona também, tá? Então tá aí, pessoal, é mais uma dica aí da semana, começando o ano, né, de 2017, com uma dica aí, um diagnóstico bem rápido. Gastamos aí para fazer esse diagnóstico aqui, no máximo foi 30 minutos entre coletar a avaria via conector OBD, pegar o sinal do sensor, jogar na tela do equipamento. Lógico, pessoal, um pouquinho mais, existem veículos que o sensor é um pouquinho mais difícil de pegar o sinal nele, ele está bem escondido e tal. Então no total a gente demorou 30 minutos. Pessoal, o tempo, eu costumo falar que o tempo é tão precioso para a gente ganhar valores nele. Então aqui em 30 minutos eu já consigo fazer o diagnóstico onde eu vou começar a desmontar o veículo pela correia dentada. Então tá aí, pessoal, 30 minutos fiz o diagnóstico e já concluímos esse defeito. Então tá, obrigado, pessoal, e iniciando esse ano então, vamos postar mais vídeos lá, conforme vai chegando aqui a gente vai fazendo os vídeos e postando para ajudar vocês lá. Lógico, pessoal, um vídeo rápido, não pode ser muito longo, porque senão vocês cansam de assistir. Às vezes a pessoa assiste 5 minutos e já para de assistir porque cansou e tal. Então eu tento fazer o mais breve possível, mas sem passar por cima de algum detalhe aí. Obrigado, pessoal!